Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa palavra de Jesus, ela tem um significado muito mais profundo do que nós possamos inicialmente suspeitar. Vamos aqui simplesmente tentar roer um pouco a casca, sem nos determos excessivamente em detalhes. Vejam, Jesus é luz porque Ele nos dá a conhecer Deus. Um conhecimento que nós chamamos de fé. Todos nós que aqui estamos temos fé. Até mesmo as pessoas que estão em pecado mortal podem ter fé. E isso é uma das coisas mais perigosas que existe. O fato de que nós podemos ter fé, um conhecimento de Deus, sem amar. Isso é terrivelmente perigoso. Por quê? Porque é aquilo que nós chamamos de conhecimento nocional, que aqui é o conhecimento nocional. Você aceita as verdades de fé. Você estudou o catecismo, você aceita as declarações da igreja, você sabe que o que a igreja prega é verdadeiro. Você sabe que aquilo que está sendo ensinado pelos santos, pelo magistério da igreja, pelos papas, que tudo aquilo é verdade. E, portanto, se você crê que tudo aquilo é verdade, você crê que Deus, Ele não somente é verdadeiro, mas Ele é sumamente digno de ser amado. Deus se apresenta para você como eminentemente amável. Deus não é somente bom, Ele é verdadeiro. Se você tem fé, você enxerga isso. Ora, embora você veja que Deus é o bem e que Ele se doa a você, Deus se doou, Ele veio, se fez homem, você crê nisso? Você crê que Deus veio? Você crê que Deus se doou a você na cruz? Você crê que Deus veio? Você crê que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações? Você tem fé? E embora você veja que Ele se doa, você não quer se doar de volta. Tragédia das tragédias. Diante de um tal ato de amor que você vê, porque você crê, eu estou dizendo que você tem fé. Se você tem fé, você crê que Jesus é Deus, que Ele é Deus de amor, que Ele se doou por você, que Ele se entregou por você. Nós estamos no tempo da paixão, nós estamos olhando com os olhos da fé. Acontece que você tem que rasgar esse véu e penetrar com a fé, uma fé mais profunda do que somente uma fé que seja noção. Eu tenho uma noção de que Deus se entregou e morreu por mim. Não, você tem que entrar, rasgar esse véu e enxergar com a luz de Cristo, com luz verdadeira. E aí que essa fé torna-se uma fé mais perfeita, completa. Porque se eu creio que Ele se deu e eu adiro, se eu dou a minha adesão a essa verdade, não tem como a minha vontade não dar um pulo e dizer, eu quero me doar também, me entregar também. Eu quero. E aí você vê como essa fé que todos nós temos, ela tende necessariamente para
uma fé mística, ou seja, uma fé onde acontece já aqui na terra um certo conhecimento de Deus, que por distante analogia é o conhecimento dos bem-aventurados lá no céu. A gente aqui na terra, quando conhece as coisas, conhece por conceitos. Quer dizer o seguinte: para a gente conhecer as coisas de verdade, a gente abstrai, e aquela pequena abstração que faz com que a gente consiga enxergar o ser das coisas. Lá no céu, não. Os bem-aventurados não conhecem a Deus por abstrações, porque a própria essência de Deus se dá à alma do justo e forma o intelecto dele, não por conceitos, mas por doação. Então, lá no céu, digamos com essa palavra, os santos estão experimentando Deus. É possível aqui na terra dar o passo desse conhecimento experimental, ainda que de forma iniciante. Aqui na terra nós não temos olhos para ver, lá no céu é que é a visão beatífica. Mas aqui na terra, se nós não podemos ver, nós podemos degustar, apalpar. Não tem olho, mas tem mãos, tem boca. Uma analogia que eu estou usando, né? Você está entendendo? Por quê? Porque aqui na terra Deus se doa. É a experiência de Deus que se doa para a alma. Isso é a vida mística, isso é a vida espiritual. Então, qual é o caminho que nós temos que fazer? Vamos lá, vamos amarrar as ideias aqui, que eu falei muita coisa. Você tem que sair daqui com uma coisa prática. Você tem fé. Quer dizer o seguinte: você foi no catecismo, deram para você as fórmulas da fé e você crê. Beleza? Mas você vê perfeitamente que você pode ir no catecismo, crer nas coisas e continuar no pecado mortal. Você crê, mas continua no pecado. Você crê, ou até mesmo se você está em estado de graça, você foi lá e se confessou. Mas você crê, mas é uma coisa perigosa, porque você crê, mas não se doa. Você crê, mas não ama de volta. Você crê, mas não se mexe. Você crê, mas fica parado. Ora, o perigo é você se tornar como os velhos encarquilhados da primeira leitura de Susana. Esse é o perigo. Por quê? A primeira leitura, ela começa com uma frase tremenda. Ela diz assim: eles ficam encantados pelas coisas carnais, pelas coisas terrestres, incapazes de levantar os olhos para o céu. Essa frase é tremenda. Você tem fé, mas você passa o dia inteiro na internet, na futilidade, nas coisas, só olhando para as coisas desse mundo, só olhando para as coisas aqui. Daqui a pouco, de tanto olhar para baixo, de tanto olhar para baixo, de tanto olhar para baixo, você não vai ser capaz de levantar os olhos para o céu. Nós precisamos exercitar a fé, elevar os olhos. E elevando os olhos, Deus vai se mostrando para nós como sumamente digno de ser amado. Ele é bom, Ele se deu, então eu preciso me dar. Quando você se abre para Deus que se dá, o que acontece então? Deus se dá a você. É o Espírito Santo. Ele toca a sua alma como dom. E ao tocar a sua alma como dom, Jesus é luz. Você começa a conhecer Deus de uma forma mais profunda, porque você experimentou o Deus que se doa. E aí você recebe a força de se doar de volta.
Então, vamos lá. Você já tem fé, mas você precisa rezar para experimentar Deus que se doa. E isso tornará você capaz de se doar de volta. Se você não reza, se você não tem vida de oração, a sua fé vai diminuindo. Fé é uma coisa que diminui, gente. Fé é uma coisa que diminui. Quantos teólogos exercitados em conhecimento nocional de Deus, que é o que a teologia faz, exercitando os conhecimentos justos de Deus, por não ter vida de fé, a experiência de oração, se tornam como os velhos de Susana, incapazes de levantar os olhos para o céu. Não fique só no conhecimento de ouvir falar. Eu creio. Não, padre, eu tenho fé. Sim, mas você precisa mais do que isso. Você precisa ter uma fé que penetra o véu da cruz e enxerga Deus se doando. Quando você enxerga isso, você diz que eu vou me doar de volta nesse exercício. Ele se doa, eu me dou de volta. No exercício de você se doar de volta, de você começar a fazer esse movimento, você receberá de Deus uma doação maior. Ele se doa mais e você vai experimentando a Ele como doação. Ele se doa. Experiência. É experimental. A fé, ela começa quando você aceita os conceitos que estão no catecismo, nos concílios. Tudo isso é importante, porque sem isso sem essa âncora, a fé não vai para frente. Você precisa aceitar os ensinamentos da igreja, mas precisa ir além. Você precisa se encontrar com este no qual você crê como bondade, como aquele que se doa. Os fariseus que falam com Jesus aqui no Evangelho, eles são versados no conhecimento nocional de Deus. Mas Jesus, no fim das contas, chega e diz aqui que vocês não conhecem o Pai e não conhecem a mim. E vão ficar sem conhecer. Porque vocês sabem todos os versículos bíblicos, tudo. Mas isso é só uma notícia que você recebe, mas vocês não estão dispostos a se doar, a receber Deus que se doa, que é Jesus, e a se doar a Ele, Jesus. Eles estão enfrentando Deus. Então, leve para casa esta verdade. O Padre Paulo falou. Se você não entendeu, assiste essa homilia no YouTube umas 50 vezes. Para ficar mais claro. Mas leva uma coisa para casa. Essa aqui você já pode levar agora. Se eu creio em Deus, mas não me exercito de ver Deus que se doa com amor, se a minha fé não penetra o véu que cobre o crucifixo para enxergar Deus que se doa, Deus que me ama, Deus que se doa, Deus que me ama, e eu não for movido a me doar, a amá-lo de volta, se eu não tiver esse movimento, Deus permanece atrás do véu. Mas se eu fizer esse movimento de eu me doar de volta, Ele se doará. E você terá um nível, vai ter um upgrade no seu conhecimento de Deus. Porque você vai experimentá-lo. É análogo aos que os santos fazem no céu. Um conhecimento experimental. Ainda não é a visão,
mas você vai ter o gosto. Ainda não é a visão, mas você vai apalpar. Ainda não é a visão, mas você vai experimentar. E isso vai transformar você. Porque você vai começar a ter um conhecimento de Deus cada vez mais divino. Vai conhecer Deus como Deus se conhece, para poder amar Deus como Deus se ama. É isso que Deus quer fazer conosco. E essa é a nossa tarefa de Semana Santa, gente. Entramos no tempo da paixão. Tarefa de Semana Santa: rasgar o véu da cruz. Penetrar o véu da cruz e enxergar naquelas noções lá. Deus me ama, tá? Você tem a noção aí, você crê. Você precisa exercitar isso espiritualmente para que você, vendo que Deus se doa, ver que você tem que engajar nisso. Você tem que se dar de volta. Você tem que amar de volta. Como não amar um amor assim? Como não responder a um amor assim? E nessa experiência de entrega, de doação, Ele virá e vai se doar experimentalmente. Que maravilha! Faça isso. Viva isso. É a nossa tarefa, não somente da Semana Santa, da nossa vida aqui nesse mundo.